Bom dia, pessoal, tudo bem? Recebi aqui umas mensagens nos posts inbox e também a nossa equipe aí que acompanha aí a atividade da mídia a respeito da questão da lavagem de dinheiro, né? Em função também do curso internacional que está tendo com os professores da Espanha, que aliás é o país que hoje tem é notório na Europa que a Espanha, a República Espanhola se especializou numa produção doutrinária jurídica na área específica do direito penal econômico e mais ainda detalhado na lavagem de dinheiro. Então está sendo um curso muito bom no Instituto Brasileiro de Garantias Individuais. Nós estamos em contato aí realmente com aqueles que estão produzindo a doutrina internacional. Tá? É um tema que outro dia eu postei no Facebook e também nos grupos jurídicos e fui questionado. Em primeiro lugar, deixar bem claro que eu e a maioria dos nossos colegas criminalistas, juristas da área da dogmática penal, não somos a favor do crime nem defendemos o crime. O crime de lavagem de dinheiro, ele tem duas consequências racionais, lógicas e imediatas. Primeiro é o quê? É acobertar o fruto do crime, né? Vamos usar essa palavra, acobertar, né? Tornar lícito o fruto de crimes de pessoas que estão praticando as mais diversas condutas. Mas tem uma outra consequência que uma vez quando esse dinheiro ele é lavado, ele ingressa de forma legítima na economia, ele causa um grande mal, ele causa um grande dano à economia de livre mercado. Pensa bem, como é que você vai concorrer com uma pessoa que está lavando dinheiro? Seja lá qual for o seu ramo, seja lá qual for o seu ramo de atuação, seja uma oficina mecânica ou uma lavanderia. Vamos ao caso clássico, né? O termo lavagem de dinheiro veio por causa da situação do Al Capone e as lavanderias. Nós vamos falar disso, certo? Mas imagina você monta uma lavanderia dessas automáticas na sua rua e na rua ao lado tem uma pessoa lavando dinheiro. Como é que você vai concorrer com uma pessoa que não precisa vender? Você monta um restaurante e vai concorrer com uma pessoa que não precisa vender. Ela não precisa vender, ela já tem o dinheiro. Ela só precisa emitir umas notinhas, uns recibos e dizer que as pessoas passaram lá. Então o crime de lavagem, além de acobertar o ilícito anterior, seja de tráfico de droga, de corrupção e etc. A nossa lei diz agora que qualquer crime anterior é considerado para o efeito da tipificação da lavagem. Não tem mais aquele rol taxativo de crimes anteriores. Mas imagina você lutando pelo seu negócio concorrer com alguém que está lavando dinheiro. É impossível. Então não há como se coadunar, incentivar, passar a mão na cabeça e achar que lavagem de dinheiro é um delito de menor potencial ofensivo e etc, porque realmente não é. Ok? Uma vez definido isso, vamos esclarecer também alguns pontos. O que é lavagem? O nome já diz, lavar. Lavar é pegar o que está sujo e colocar limpo. Surgiu o tema na época de Al Capone, né, que ele montou lavanderias, para o que, através dessas lavanderias, ele dizia que a fortuna dele vinha das roupas que ele lavava. Então, quando o FBI, na época, investigou toda a operação criminosa de Al Capone, como ele lavava o dinheiro, né, o que aconteceu? Surgiu a doutrina, e a doutrina adotou o termo lavagem de capitais pela forma que era feito por uma lavanderia. Pessoal, o conceito básico da lavagem de dinheiro é justamente pegar o que é sujo e lavar. Né? Para quê? Para ocultar a origem ilícita. Então a lavagem está muito associada à ocultação daquele dinheiro. Eu vou ler aqui o artigo 1º da nossa lei, que é a Lei 9.613, que trata da lavagem. Ela diz assim, artigo 1º, dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de infração penal. Pessoal, é aí que muitas vezes nós criminalistas nos levantamos e aquelas pessoas que não são familiarizadas com a ciência jurídica não compreendem. Mas o direito é uma ciência, assim como a economia.
Você conversa com uma criança, raramente um adulto fala isso. Né? Apenas aqueles com uma capacidade cognitiva muito reduzida, um silvícola, né? Um adulto que vive no meio urbano já não tem não tem esse entendimento. Mas uma criança, é normal perguntar a você por que o governo não imprime dinheiro e dá para as pessoas que não têm e resolve o problema da pobreza. É um raciocínio lógico. Né? O governo tem um monopólio da impressão de moeda, ele imprime a moeda. Mas os economistas sabem que se você imprimir dinheiro e der dinheiro, não vai resolver o problema da pobreza. Vai aumentar a pobreza. Porque eles estudam a ciência econômica. Nós que estudamos a ciência jurídica sabemos que algumas condutas, algumas ações estatais, algumas condutas no sentido de produção legislativa, elas podem parecer muito sonoras, muito harmônicas com o que as pessoas querem escutar, mas sob o ponto de vista jurídico-científico, as consequências são danosas, catastróficas, vamos dizer assim, em alguns casos catastróficos, e nós vamos demonstrar alguns. Tá? No caso da lavagem, nós nos levantamos muitas vezes porque o Estado hoje utiliza, é inquestionável para observadores e juristas internacionais que o Estado brasileiro, em crise financeira, está usando o direito penal como forma de arrecadação. Então, por exemplo, nós sabemos que lavagem de dinheiro é ocultar. Agora pense numa coisa, a pessoa tem um dinheiro que veio de forma ilícita. Ilícito não quer dizer corrupção e tráfico de drogas, não. Qualquer tipo de infração penal que você imaginar, e nós temos milhares de tipos penais no Brasil, se sobrou um dinheiro, esse dinheiro tem uma origem ilícita. Ok? A ausência de um pagamento de um tributo. Aí o sujeito vai e deposita na conta da esposa dele, que ele é casado em comunhão de bens. Na quebra de sigilo, a polícia vai, o Ministério Público, e pede ao juiz o seguinte: olha, aqui existe indício de lavagem de dinheiro, eu quero uma prisão temporária da esposa dele, porque está na conta dela. Ora, sem nenhum dolo, que o marido tem lá os negócios, a oficina, ou sei lá o que ele tem, e diz que aquilo é dinheiro de negócio de trabalho, é corretor de imóveis, tá? E deposita na conta da esposa. Sem nenhum indício de que ela teve dolo, participação, dolo de querer lavar um dinheiro, de querer tornar lícito, ela vai presa, ok? E aí o marido é chamado para fazer delação, confessar, etc, 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 e forçar o pagamento de tributos. Aí, meus queridos, eu digo, o povo é soberano, a vontade do povo é soberana, está na Constituição. Se o nosso povo entender que esse é o caminho que o Brasil deve adotar, que seja adotado. Mas nós juristas, os advogados criminalistas têm a obrigação, e eu me incluo dentro desses advogados e cumpro essa obrigação, de orientar. Assim como o economista fala, olha, se você ficar imprimindo dinheiro para dar para os pobres, ou para quem quer que seja, para acabar a pobreza, você não vai acabar com a pobreza. Nós avisamos, não é assim. Você não prende a esposa de uma pessoa porque um dinheiro está na conta dela, até porque, vamos lá, gente, se o objeto da lei é combater a ocultação, com todo respeito ao investigado, quem pega dinheiro e coloca na conta da esposa que é casado, em comunhão de bens, não está ocultando nada. O primeiro lugar, o primeiro local onde se vai procurar em qualquer investigação é nos familiares. Na esposa, a quebra de sigilo da conta do sigilo bancário da esposa é ato quase que, na hora que o juiz autoriza a quebra de sigilo do investigado, da esposa é consequência. É ato consecutário, não há maior dificuldade. Então dizer que uma pessoa está lavando dinheiro, depositando na conta da esposa, é um absurdo jurídico, é uma falta de razoabilidade, de racionalidade, de lógica em termos de direito penal, que ela é inadmissível. Ela só pode ser entendida, realmente, isso todos os juristas do mundo que hoje acompanham atento essa crise jurídico, institucional, política que tem no Brasil, entendem que é uma forma que o Estado tem de utilizar o direito penal para obrigar o indivíduo, o cidadão, a cumprir obrigações que poderiam ser cobradas no âmbito do direito administrativo. Ok? A Receita Federal pode intimar
essa senhora dizer de onde que veio esse dinheiro, de qual a renda, aí vai ter o ilícito administrativo. Mas quando você já leva para uma questão dessa de lavagem de dinheiro, há uma desproporcionalidade, uma irrazoabilidade, o que é mais importante, uma atipicidade penal. Porque ele não existe na forma culposa. Né? E nós temos aqui no Brasil também a questão do crime impossível, né? São aqueles crimes que eles jamais iriam se consumar. Eu não consigo imaginar realmente que uma pessoa tenha uma atividade ilícita e coloque o dinheiro na sua conta, na conta conjunta com a esposa. E aí nós vamos entrar num outro tema que nós vamos tratar num outro vídeo, que é a questão da autolavagem. A autolavagem, só para ter uma ideia aqui, ela não é aceita na Alemanha, nem na Itália. Mas no Brasil ela é aceita, né? Aqui a gente entende que uma pessoa pode cometer um crime e ela mesma lavar usando o dinheiro, o que também me parece um absurdo. Mas nós vamos tratar disso num outro vídeo, ok? Bom dia, uma semana excelente e seguimos com isso, ok? Vamos defender a sociedade contra os criminosos e vamos defender os inocentes contra o abuso do poder estatal. Senão, não há sociedade livre, não há democracia, não há justiça. Bacana? Um abraço.